Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, reuniu 27 assinaturas para propor um plebiscito sobre a descriminalização do aborto. A iniciativa deve ser apresentada na próxima semana, na reunião de líderes partidários com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A proposta de plebiscito sobre a legalização ou não do aborto é uma resposta ao Supremo, que começou a julgar nesta sexta-feira, em plenário virtual, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A análise do assunto pela Suprema Corte, porém, foi interrompida depois do voto favorável da presidente do STF e também relatora da ação, ministra Rosa Weber, por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E agora eu quero dar as boas-vindas, Ana Paula Henke. Eu sei que esse é um tema muito caro para você, quero te ouvir. Vale lembrar que ainda não há data para a retomada desse julgamento, né, Ana? E que a partir de agora, com esse pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, a discussão vai deixar o plenário virtual e vai ter que ser votada, então, de forma presencial, mas agora já com o registro do voto da ministra Rosa Weber. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. 2 mestres, né? Sexta-feira, dia de 2 mestres aqui com a gente, Alexandre Garcia, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu estava acompanhando alguns debates hoje nas redes sociais entre advogados e juristas, e eles questionando se esse destaque pedido pelo Barroso agora volta o julgamento para o plenário físico, mas se o voto da ministra Rosa Weber ele seria mantido, porque existe um regulamento interno que pode ter uma interpretação de que o julgamento tem que começar da estaca zero, mas claro que regulamento, Constituição, leis, isso é o de menos para o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho louvável a ideia da oposição de tentar, né, conseguir as assinaturas aí para esse plebiscito sobre o aborto, mas, Paula, sinceramente, isso é inócuo. Nós tivemos o plebiscito a favor do desarmamento há alguns anos e nada aconteceu. Não foi respeitado a decisão, não foi respeitado em absolutamente nenhum ponto daquele plebiscito a decisão da maioria da nação do Brasil. O que eu acho que precisa acontecer é a retomada de rédeas do Congresso. Eles podem fazer isso. O Senado pode fazer isso. Rodrigo Pacheco pode fazer isso. A Câmara pode fazer isso. Eles têm esse poder constitucional, eles têm esse poder institucional, porque já ultrapassamos as prerrogativas da Corte Constitucional do STF no marco temporal, na descriminalização, né, da maconha, no imposto sindical, ou seja, agora também no julgamento do aborto. Então eu acho que chega, Senado, chega, Câmara, deu. Vocês precisam se levantar ou vão continuar de joelhos até quando? Né, beijando o anel do sistema, fazendo essas concessões todas para absurdas inconstitucionalidades de uma corte que tem que se ater apenas ao que está na nossa Constituição. Não podem legislar. Né? Vamos deixar a ideia aqui para a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar já. Vai se aposentar, ministra? Candidate-se a deputada federal, senadora, vá fazer leis, porque é ali que as leis são feitas. É um debate, para mim, que agora temos que focar na pressão no Congresso para a retomada de suas obrigações institucionais de legislar em nome do povo, e não o Supremo Tribunal Federal.
Alexandre, quero te ouvir também mais uma vez, né, mais um exemplo do STF interferindo, né, na competência de outro poder, no caso do Poder Legislativo, que é quem deveria realmente se debruçar sobre esse tema. Esse que é um tema bastante delicado, bastante complexo. E a gente também traz essa informação de que o senador Rogério Marinho, então, reuniu as 27 assinaturas para a realização de um plebiscito. E aqui queria trazer uma informação. Eu não sei se a gente tem uma pesquisa mais atualizada, mas em setembro de 2022, no ano passado, o IPEC fez uma pesquisa, né? 70% dos brasileiros são contra a legalização do aborto, e isso precisa, né, ser considerado quando a gente vê o STF tomando decisões à revelia do Legislativo, que são os representantes do povo. Quem vota contra a maioria, né, está votando contra o caráter nacional. E eu aproveito para ler aqui, diante da iniciativa do senador Rogério Marinho, o artigo 49 da Constituição. Eu sei que a Constituição, meu Deus do céu, hoje eu ouvi de novo o discurso do Dr. Ulisses, em 5 de outubro de 88, na promulgação da Constituição. Parece o 1984 do George Orwell em poder de profecia. Parece que ele estava prevendo que alguém ia fazer tudo isso que está fazendo contra a Constituição. O artigo 49 diz: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. E aí? Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Em face do que diz o segundo artigo da Constituição, que os poderes são independentes, autônomos, e que o judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo executa. É uma coisa tão acaciana, né? É um negócio terrível. E, no entanto, hoje, infelizmente, eu fiquei pessimista porque encontrei um antigo analista que continua na ativa, lá do Congresso Nacional, está há mais de 30 anos lá, e ele me diz o seguinte: não vai vir solução pelo Congresso Nacional. Está cada vez pior. Estão cada vez piores os recursos humanos do Congresso Nacional. Ele usou esse eufemismo. A cada eleição piora. Então as pessoas não sabem qual é o valor disso aqui. A Bíblia civil, a Bíblia terrena, a Bíblia aqui dos nossos tempos terrenos, é isso aqui, é a Constituição. Porque está claro, artigo 5º, a cláusula pétrea, o primeiro direito que está no artigo 5º, direito à vida. O segundo artigo do Código Civil diz que a pessoa adquire personalidade civil ao nascer, mas a proteção do Estado aos seus direitos, inclusive direito à vida, é desde o momento da concepção, está escrito no segundo artigo do Código Civil. E eu vi, meu Deus, eu vou ler um pouquinho o que eu vi na CNBB, porque, enfim, é meio raro, né? Nota oficial da CNBB que saiu essa semana. Os pedidos são pauta antidemocrática, porque atropelam o Congresso e querem do STF uma função que não lhe cabe, que é legislar. A suposta omissão do Legislativo não existe, porque se até hoje não o fez, é porque o povo não quer. E o poder emana do povo. Não aceitaremos apoiar e promover aborto. E ontem o padre Paulo Ricardo, que é um brilhante sacerdote mato-grossense, né, falou mais ou menos nesse sentido, sobre o absurdo que é o Supremo legislar sobre isso, sobre uma causa, né, que o Congresso não legislou porque não quis, não porque é assassinato. Né? Existem já as causas de aborto, no caso de anencefalia do feto, de perigo de vida da gestante, e no caso de estupro, que é uma coisa até que fica discutido entre as partes. Né? Então já existe. Porque aí o PSOL pediu, não pode negar. Né? Em outros tempos, eu já contei aqui, né, quando eu cobria Supremo, o Supremo responderia: PSOL vai decidir isso no plenário.
Isso é uma questão legislativa, vai decidir no plenário. Só que acaba no plenário de 11, que não receberam nenhum voto, que estão lá como Tribunal Constitucional para interpretar a Constituição e não para escrever outra. Ana, para fechar a questão, quer complementar? Queria complementar, Paula, porque eu moro num estado americano onde o aborto é legalizado. E eu vou ler para vocês o estatuto aqui das leis abortivas para que você possa obter um aborto legal na Califórnia. Lembrando que são 50 estados, cada estado passa agora a sua legislação em relação ao aborto por causa de uma Suprema Corte conservadora, originalista e constitucionalista com as 3 indicações do Donald Trump. O Roe versus Wade caiu, né, que foi uma lei ativista de 1974, né, e colocaram na Constituição americana um direito ao aborto que nunca existiu. E o ano passado, em junho do ano passado, a Suprema Corte Americana devolveu essa discussão para os estados. Então, aqui na Califórnia, vejam bem, eu estou lendo diretamente aqui das leis californianas. O aborto é legal na Califórnia até a viabilidade, que é o estágio da gravidez em que o feto se desenvolve o suficiente para ser capaz de sobreviver fora do útero com a ajuda médica. O momento em que isso acontece depende de como o feto está se desenvolvendo e pode ser diferente para cada gravidez. É brincar de Deus, né? Quem define se o feto vai sobreviver, qual é a viabilidade desse feto? Porque no voto da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, ela colocou 12 semanas. E então quer dizer que na 13ª semana, aí é vida, mas na 12ª não. Na 12ª semana e 2 dias, aí é vida, mas na 11ª semana não é vida, ministra? E o mais perigoso, Paula, é que aqui na Califórnia, essa loucura abortiva começou exatamente assim. 10 semanas, depois vai para 15 semanas, depois vai para 16 semanas, até que chegou que o aborto é legal até a viabilidade. Quem decide a viabilidade desta criança, que não é um feto, né? É uma criança. E para finalizar, Paula, eu deixei separado nos destaques no meu Instagram, porque eu fui voluntária numa ONG pró-vida aqui nos Estados Unidos durante 2 anos, que ajudam mulheres, né, que estão em situações vulneráveis de uma gravidez inesperada. E ali eu passei por um treinamento muito grande e eu aprendi sobre o PAS. O que é o PAS? É o Post-Abortion Syndrome, que é uma série de consequências emocionais, psicológicas, psíquicas para as mulheres depois que elas passam por um aborto. Aí é uma lista grande, inclusive o PAS agora está na lista de doenças com estresse pós-traumáticos. E aí você se pergunta, querem vender uma solução rápida, né, com um falso manto de facilidade, e a proteção das mulheres também, que vão ter essa síndrome, provavelmente, durante alguns anos, porque essa síndrome pode acontecer na semana seguinte a um aborto, no mês seguinte, no ano seguinte, na década seguinte, mas dificilmente ela não chega. Então nós estamos falando de 2 vidas que precisam ser cuidadas. Nós podemos discutir várias, educação sexual, adoção, enfim, vários pontos dentro desse contexto. Agora, você simplesmente numa canetada dizer que até 12 semanas não é vida, na 13ª semana é vida, isso é brincar de Deus. Isso é brincar com uma coisa seríssima, vidas de inocentes que estão sem voz. Então, os cristãos, aqueles que apoiam a volta à prerrogativa do legislativo de legislar
esse assunto não pode cair no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos continuar seguindo esse firme caminho da defesa inviolável da vida e da defesa inviolável dos nossos pilares constitucionais. Silvio, também quero te ouvir. Vale lembrar quem nos acompanha, então, que esse julgamento sobre a descriminalização do aborto no Brasil foi suspenso por um pedido de vista, mais tempo para análise do ministro Luiz Roberto Barroso. Por enquanto, então, foi computado apenas um voto da ministra Rosa Weber. E, por um lado, isso é bom até, Silvio, porque dá tempo, quem sabe, aí do Congresso se mexer, né? Puxar para si a responsabilidade de legislar sobre o tema. Pois é, Paula, eu queria oferecer um complemento a declaração da Ana, a declaração do Alexandre Garcia, que eu concordo de cima a baixo, tanto pelo lado cristão quanto pelo lado de quem acabou de ser pai. Mas o que me chama a atenção, Paula, é onde é que esses ministros, e aqui eu vou enveredar um pouco pelo lado técnico, onde é que esses ministros do Supremo Tribunal Federal estão buscando e encontrando essas tintas nos seus votos, para determinar que 12 semanas de gestação é a data, é o período adequado ou limítrofe para uma realização de aborto. Onde é que o ministro Alexandre de Moraes encontrou o parâmetro científico para determinar que de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 pés de plantas fêmeas são possíveis para caracterizar o usuário e não tráfico de drogas? Eu não vou advogar em lado nenhum de ministros, eu só me pergunto aonde é que eles estão buscando as bases para os seus votos. Que gavetas eles estão consultando? O voto da ministra Rosa Weber, que em suma quer declarar a inconstitucionalidade dos artigos 124 e 126 do Código de Processo Penal, que proíbe e veda, evidentemente, quem consentir ou quem participar de um aborto, com pena de 1 a 3 no 124, a 1 a 4 anos de cadeia, de prisão, na verdade não é regime fechado inicialmente, para pessoas no artigo 126. Onde é que eles estão se amparando? Porque, afinal de contas, ao mexer na Constituição, ao mexer no Código de Processo Penal, ainda existe, embora o Supremo Tribunal Federal, para usar o verbo da moda ou da semana, tenha demarcado o seu território na Praça dos Três Poderes, num tamanho desproporcional aos outros dois poderes. Embora isso tenha ocorrido, na nossa Carta Magna, no nosso Código de Processo Penal, está muito claro que, para que qualquer artigo ser alterado, passar por uma reformulação, isso envolve uma proposta de emenda constitucional. Isso envolve a participação de quórum majoritário nas duas casas, com 2 votações em plenário e ampla tramitação em comissão especial e a começar pela porta de entrada na Comissão de Constituição e Justiça. Finalizo dizendo que quem tem de decidir sobre questões que envolvem o âmbito familiar, o âmbito da sociedade é o povo. E a nossa Constituição, muito bem lembrada aqui nos comentários anteriores, ainda guarda a soberania popular. Não são 11 ministros isolados numa terra demarcada um pouco grande dentro da Praça dos Três Poderes hoje em dia, que deve decidir o que milhões de brasileiros, sobretudo no seio familiar, devem ou não devem fazer. Soberano ainda é o povo, embora aparentemente eles não estão entendendo isso.